Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio, FRN. Continuando aqui o tópico de potência em circuitos em corrente alternada, iremos falar nessa aula de hoje sobre potência em circuitos trifásicos. Bom, em circuitos trifásicos, nós temos aí cargas em delta ou em Y. E vamos ver como se comportam as potências nessas diferentes topologias de cargas. Então, vamos iniciar aqui por uma carga em Y. Veja que nós temos aqui um circuito trifásico, uma carga trifásica equilibrada, é a aula de hoje, ok? Então, essa carga aqui está em Y, nós temos uma corrente, nós temos aqui na verdade as fases A, B e C, e na figura ilustra-se uma corrente na fase A, assim como a tensão na impedância da fase A. Essa nossa impedância é Y, o ponto central é o neutro e a nossa tensão na fase A vai ser justamente o nosso VA aqui fasorial, enquanto que a corrente é o nosso IA fasorial, demonstrado aqui na figura. No domínio do tempo, sabemos que essas tensões e correntes são representadas dessa forma. VA no tempo, ou seja, a tensão nessa minha impedância da fase A, ela vai ser raiz de 2 o valor eficaz da fase A, cosseno de 1 ômega-t mais o ângulo da fase A. Enquanto que a corrente na fase A vai ser raiz de 2 I de A, corrente eficaz, cosseno de ômega-t com um ângulo θ e A. Já no domínio fasorial, no domínio da frequência, na verdade, nós temos aqui os fasores V de A e I de A. O fasor V de A ele vai ser a tensão eficaz na fase A com o ângulo da fase A, tensão da fase A. Enquanto que o fasor da corrente A vai ser a própria corrente A RMS com o ângulo θ e A. E concluímos aqui também que, como o sistema é equilibrado, então o valor, a tensão RMS em todas as impedâncias é a mesma. Ou seja, V de A é igual a V de B, que é igual a V de C. E é igual a V de F, pois trata-se de uma tensão de fase. Veja que esse V de A aqui é uma tensão de fase. Mesma coisa as correntes. Em um sistema equilibrado, corrente na fase A é igual a corrente na fase B, que é igual a corrente na fase C, e é igual a corrente de fase. Veja que essa corrente aqui destacada no circuito I de A é uma corrente de fase. Sabendo disso, e sabendo que a fórmula de potência ativa é tensão vezes corrente vezes o cosseno do ângulo, então veja que estamos calculando a potência nesse elemento aqui, da fase A. Então iremos multiplicar tensão RMS deste elemento, que é o VA, vezes a corrente RMS deste elemento, que é o IA, vezes o cosseno da diferença angular entre tensão e corrente deste elemento, que resulta em VA I de A cosseno de θVA menos θ IA. Como o circuito é equilibrado, podemos repetir as fórmulas para as fases B e C. Então, potência B será VB IB cosseno de θVB menos θIB. Enquanto que a potência no elemento C vai ser VC e C, cosseno de θVC menos θIC. Porém, como mostrado aqui em cima, todas essas tensões é igual ao VF, que é a tensão de fase, e todas essas correntes em módulo são iguais à corrente de fase. Então, todas as potências, potência A, potência em B, potência em C, todas apresentam o mesmo valor, porque todas são VF e F cosseno de θ, pois θ é a diferença angular na fase A, θVA menos θIB e A, e também é igual à diferença angular na fase B, que é igual a θVB menos θIB.
que também é igual à diferença angular na fase C, θVC menos θC. Desta forma, as potências em todos os elementos desta carga trifásica são iguais, igual a VF e F cosseno de θ. Porém, a potência total é a soma das potências em cada elemento. É uma carga trifásica, temos 3 impedâncias. Então, a potência vai ser 3 vezes tensão de fase, RMS, vezes corrente de fase, RMS, cosseno da diferença angular, tensão em corrente. De forma análoga, temos aqui a potência reativa, que será total, que será 3 V de F e de F seno θ. Bom, resumindo, nós temos aqui as potências em cada elemento, P de A, P de B e P de C, que é igual a VF de F cosseno de θ, e a potência ativa total, que é 3 vezes esse valor. Certo? Só que existe uma relação entre tensão de linha com tensão de fase. E também existe uma relação entre corrente de linha com corrente de fase. Em uma carga em Y, a tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Por outro lado, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, nessa fórmula de potência, a tensão de fase substituímos por P de L sobre raiz de 3, enquanto que a corrente de fase substituímos por I de L. Chegamos à conclusão que a potência também pode ser escrita em funções de tensão e corrente de linha, que será a raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha, vezes cosseno do ângulo. Mesmo raciocínio para a potência reativa. Fazendo o mesmo procedimento, concluiremos que potência reativa total é raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha vezes seno do θ. Então, pessoal, temos duas fórmulas. Se você usar tensões e correntes de linha, a potência, teremos aqui um termo raiz de 3. Enquanto se forem usados tensão e corrente de fase, teremos um termo 3. Ok? E como seriam as potências em uma carga em delta? Vamos analisar. Temos novamente aqui tensão e corrente em um dos elementos. Vamos escolher aqui a impedância conectada entre A e B. Como essa configuração é delta, as impedâncias estão conectadas entre A e B, B e C e A. Vamos escolher um único elemento aqui, AB. Então, a nossa impedância de A até B. Teremos uma corrente I de AB, uma corrente que sai de A e vai para B. E teremos aqui uma diferença de potencial V de AB, que é V de A menos V de B. No domínio do tempo temos essas expressões. V de AB no tempo vai ser raiz de 2 V de AB RMS, cosseno de ômega t mais o ângulo de V de AB, enquanto que a corrente no tempo é raiz de 2 I de AB RMS, cosseno de ômega t mais o ângulo da corrente entre A e B. No domínio da frequência, o fasor V de AB é igual a V de AB RMS com um ângulo θV de AB, enquanto que a corrente fasorial de A até B vai ser a corrente de AB RMS com um ângulo de AB. Okay? Olhando aqui as características de uma carga em delta, temos que, e considerando que esse circuito, essa carga é equilibrada, nós temos que V de AB é igual a V de BC, que é igual a V de CA. E essas tensões aqui RMS são iguais à tensão de fase e é igual à tensão de linha, ou seja, a tensão de fase é igual à tensão de linha em uma carga em delta. Com relação às correntes são iguais também em termos de módulo, então
I de AB RMS é igual a I de BC RMS, que é igual a I de CA RMS. E elas são iguais à corrente de fase RMS. Sabendo disso, e sabendo que a potência, a fórmula da potência ativa é a mesma. A potência ativa é VI cosseno da diferença angular, ok? Entre tensão e corrente. Considerando esta impedância, mais uma vez, teremos que a potência de AB, ou seja, a potência da impedância entre A e B, vai ser V de AB I de AB cosseno de θV de AB menos θI de AB. O mesmo raciocínio se aplica à impedância entre B e C e à impedância entre C e A. A fórmula segue o mesmo formato, usando as respectivas tensões e correntes. Vamos calcular o seguinte, considerando essa informação aqui em cima, substituindo nas fórmulas de potência, iremos concluir que potência da impedância AB é igual à potência da impedância BC, que é igual à potência da impedância CA. Todas elas são iguais a PF I de S cosseno de θ, ou seja, tensão de fase vezes a corrente de fase vezes o cosseno da diferença angular. E essa diferença angular, o θ, é θV de AB menos θI de AB, que é igual a θV de BC menos θI de BC, que é igual a V θV de CA menos θI de CA. Então, como eu falei, potência AB é igual a potência BC, que é igual a potência CA, que é VFF cosseno de θ. E a potência total, como são 3 impedâncias, a potência total vai ser 3 vezes isso. Então, a potência total vai ser 3 VFF cosseno de θ. O mesmo raciocínio é válido para a potência reativa, e sua fórmula será T é igual a 3 VFF seno de θ. Mais uma vez, o resumo aqui da potência ativa. E, como eu falei no caso da carga em Y, na carga em delta também existe uma relação entre tensão de linha e tensão de fase, e corrente de linha e corrente de fase. Resumido aqui, em uma carga delta, tensão de linha é igual a tensão de fase, enquanto que corrente de linha é raiz de 3 corrente de fase. Substituindo grandezas de fase por grandezas de linha, temos que a potência ativa vai ser raiz de 3 tensão de linha, corrente de linha, cosseno de θ. E a potência reativa segue o mesmo formato, que vai ser igual a raiz de 3 V de L I de L seno de θ. Temos aqui então a potência ativa e potência reativa totais do circuito. Resumindo, em uma carga em Y, certo? A potência ativa total vai ser 3 VFF cosseno de θ. Ou seja, 3 vezes tensão de fase, corrente de fase, cosseno de θ. Mas também é igual a raiz de 3 vezes tensão de linha, corrente de linha, cosseno de θ. Então, se você usa grandezas de linha, ou grandezas de θ, ou grandezas de fase, teremos aqui o termo 3 ou raiz de 3. Então, tem que verificar direitinho isso aí, ok? Potência reativa é a mesma coisa. Se você usar grandezas de fase, a potência reativa total vai ser 3 vezes. 3 vezes VF, F seno de θ. Porém, se você usar grandezas de linha, não vai ser 3, vai ser raiz de 3 vezes e VL e L seno de θ. Com relação a uma carga em delta, veja que as fórmulas são exatamente iguais. Então, potência ativa total é 3 VFF cosseno de θ, mas também é raiz de 3 VLL cosseno de θ. Potências reativas seguem o mesmo formato, só que usando o seno ao invés do cosseno. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Não esqueçam do joinha, do like, certo? E até a próxima aula.